Bom, a exposição do Benetazo, ela nasce de uma forma impressionante, assim, inusitada. Tudo acontece, parece que tudo caminha para se ter uma exposição do Benetazo. Eu sou muito amigo de duas pessoas, especialmente, que durante toda a minha vida de São Paulo, de 30 anos para cá, sempre teve alguma conversa sobre Benetazo. O Alípio Freire é um deles. O Alípio, eu sou amigo do Alípio de 30 anos e frequentava a casa do Alípio, e o Alípio me mostrava um trabalho do Benetazo nas cervejadas que a gente tomava. Ele falava do Benetazo, e sempre que falava do Benetazo, ele falava de que o Benetazo era um grande artista, que o Benetazo era um grande amigo, mas o Benetazo, sobretudo, era um grande artista. E depois eu tive um outro grande amigo, o Zé Dirceu, viajei muito com ele, e o Zé, por coincidência, acabou reproduzindo muito as mesmas conversas que eu tinha com o Alípio, de que ele tinha um grande amigo, Benetazo, os dois se referiam ao Benetazo como Benê, de que o Benê era um grande artista, de que ele tinha um trabalho que o Benetazo tinha dado para eles, de que o Benetazo era um cara incrível, mas sobretudo que o Benetazo era um grande artista. Isso carregou durante toda a minha trajetória essa história de que o Benetazo era um artista. Quando eu assumi a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, e na estruturação da Secretaria, nós pensamos em criar a coordenação do direito à memória e à verdade. E no pensar a criação do direito à memória e à verdade, nós começamos a pensar do que ela deveria fazer. E uma das coisas que ela deveria fazer, do ponto de vista, né, da sua missão, era trabalhar na memória das pessoas o que aconteceu na época da ditadura. E veio muito forte para mim aquela ideia de que teve muita gente que lutou na ditadura, morreu por isso, sofreu por isso, sofreu tortura, mas teve muita gente também que, além de ter lutado, né, expressava o mundo artístico, expressava a arte de alguma forma e que, portanto, o Brasil não chegou a conhecer. E eu fiquei muito com aquela coisa assim de que o Benetazo poderia ser um grande artista de que o Brasil não conheceu ele como artista. E, por coincidência, algum tempo depois, num contato que eu não lembro exatamente aonde, a própria Maria Rita Kell acabou trazendo à tona essa mesma discussão de que o Benetazo, ela ficou sabendo que o Benetazo era um grande artista e por que a gente não pensa, né, em fazer uma exposição, tentar encontrar a obra do Benetazo. Bom, a partir daí, né, com o empenho e o trabalho da Carla Borges, que coordenava a área, né, achamos, vamos fazer um trabalho, vamos pesquisar o que existe de trabalho de arte do Antônio Benetazo. E nós contratamos, fomos atrás de um curador, alguém que não era ativista político, alguém que não tinha preocupação com a política, não tinha preocupação com o passado político do Benetazo, mas alguém que pensasse a arte. E nós chegamos no nome do Reinaldo Canuto como um grande curador, como um cara que trabalhava a arte, era professor de artes. E o Reinaldo, contatamos ele nunca tinha ouvido falar do Antônio Benetazo, não sabia do trabalho do Antônio Benetazo, topou, nós contratamos ele não sabia o que encontrar. E na verdade, o Reinaldo, uns 3 meses depois de contratado, que ele ia tentar fazer uma investigação, um trabalho sobre isso, o Reinaldo nos liga e diz assim, eu queria conversar com vocês, né, sobre o que eu encontrei do Benetazo. E aí nós reunimos e ele disse, olha, eu estou impressionado, impactado, porque no meu mundo da arte, no meu mundo de estudar a arte, eu não conhecia um dos caras que poderiam estar entre os 10 maiores artistas do Brasil. Um cara que poderia estar do lado de Portinari, né, uma pessoa que poderia estar do lado de Cavalcanti, que é um grande artista. E o Brasil não conhece esse cara. E aí então eu disse, olha, vamos a fundo nisso, vamos apresentar no Brasil,
vamos apresentar para o Brasil o artista Benetazo, a arte do Benetazo, de Antônio Benetazo. E foi a partir daí que o Reinaldo foi atrás de fazer toda a investigação, descobriu mais de 1.200 trabalhos do Benetazo, entre ensaios, entre obras, né? E chegou numa curadoria que é esta que é apresentada nessa exposição. Nós achamos que devia ter um clipe, um videozinho que contasse um pouco da história do Benetazo. Então nós procuramos umas pessoas para pensar em um clipe e discutir para ele como é que podia ser o clipe. E o clipe devia ser assim, um clipe que apresentasse que é um Benetazo, um militante político, um cara que morreu e que era um artista, com alguns depoimentos e tal. E os caras começaram a se deparar com a obra do Benetazo. E um mês, 2 meses depois, eu não lembro quando, eles pediram, né, para me mostrar o trabalho que eles tinham desenvolvido. E foi muito engraçado porque eu fiquei sabendo depois de que eles foram apresentar o trabalho para mim com uma preocupação muito grande, de que eu ia botar no lixo o trabalho, porque eles tinham certeza que eu não ia gostar, porque não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu tinha encomendado. Mas eles apresentaram, e aí quando eu assisti o filme, foi impactante aquilo, um negócio lindo. Quando terminou o filme eu estava assim, de cara, e disse assim, olha, esse é um filme que tem que disputar festival, porque ele é um filme maravilhoso, lindo, né? E eles disseram que eles viajaram, porque quando eles começaram a se deparar com a história do Benetazo, a arte do Benetazo, né, a obra do Benetazo, eles piraram, e eles começaram a fazer um filme, que era um filme que pode disputar Oscar, pode disputar Cannes, pode disputar Veneza, pode disputar a Mostra de São Paulo. É um filme lindíssimo. E aí eu percebi que a obra do Benetazo provoca isso nas pessoas, provocou no Reinaldo Canuto, que é um grande curador de arte de São Paulo, o impacto de talvez ele fazer um dos melhores trabalhos dele, de curadoria, e de mostrar para o Brasil o que é a obra de uma pessoa que o Brasil não teve a oportunidade de conhecer. E quando a gente contratou o vídeo, os caras produziram um filme de cinema, né? Um filme de festival, um filme para ser reconhecido como uma obra, o próprio filme. Benetazo provocou isso, né? Eu acho que a obra do Benetazo, a reflexão que a gente deve trazer hoje sobre o direito à memória e verdade, sobre o que a ditadura fez para esse país, é saber que o que a obra do Benetazo provocou no Reinaldo Canuto, provocou nas pessoas que produziram aquele filme, poderia ter provocado em tantas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a obra do Benetazo. E nos faz pensar também quantas pessoas que foram ceifadas de terem, né, do Brasil ter conhecido artistas fantásticos, produtores de obras incríveis que poderiam ter colocado o Brasil num outro patamar, né, da arte no nosso país. Eu acho que essa história um pouco que vem do Benetazo, e essa história que deu origem a essa exposição do Antônio Benetazo.